Louvado seja Deus. Queridos, hoje eu quero fazer uma experiência, eu quero começar pelo final, amém? Eu quero começar hoje dando os anúncios, ok? E quero já falar da importância para os irmãos do que é cultuar a Deus, o que é prestar um culto a Deus, o que é guardar o pé, ou melhor, guardar o nosso pé quando nós entramos na casa do Senhor. Mas para guardar o nosso pé, ao entrar na casa do Senhor, nós precisamos vir na casa do Senhor. Amém? E como que a gente sabe quando alguém dá valor à família? Você sabe? O tempo que você dá para a família. O tempo que você tira com a família. O tempo que você despende com a sua família. E eu sei que muitos aqui, realmente por questões de trabalho ou estudo, não conseguem vir aos cultos de quarta-feira, né? Mas se você pode, por que não vir? Por que não cultuar? Se é o lugar da sua família também. Amém? A mesma coisa é o culto de sábado. O culto de sábado é o culto, que é o culto dos jovens, mas também não é só para jovem. Então, caso você não possa vir na quarta, mas daqui a pouco você pode vir no sábado. E aí pode vir no domingo. Porque cultuar a Deus, com o ato de congregar, é um ato de honra a Deus. Então, quanto mais você despende tempo na presença do Senhor a cultuar a Deus, Deus entende que Ele está querendo aprender mais. E hoje hoje muitas coisas me fizeram refletir, inclusive a perda da nossa, perda não, ela não se perdeu, ela que foi ela que se achou, amém? Ela que foi achada. Mas ela não está mais conosco aqui, e a morte me fez pensar bastante hoje. A morte me fez pensar bastante hoje. E a gente precisa, como se diz, a gente precisa recalcular a rota do nosso GPS. Nós precisamos começar a olhar para onde que o nosso GPS tem nos levado. E às vezes a gente precisa dar aquela parada, Hoje o Ministério Joaide, hoje foram conhecer o espaço onde vai ser o acampamento no final do ano. E muitos ali se perderam porque o GPS não funcionou, não foi? Então, se a gente não recalcular a rota, não cuidar bem da rota, a gente pode se perder no meio do caminho. Então, e quero trazer a importância aos irmãos de congregar, queridos. A importância de congregar. Porque eu acredito que quando você vem no culto, e muitas vezes nem mesmo querendo vir no culto, talvez a mulher obriga ou o marido obriga, mas não sei o quê, às vezes tem que expulsar a visita de casa para poder vir no culto do domingo, não é? Hoje eu recebi uma mensagem ainda, pastor, não vou poder ir no culto, eu recebi visita. Tá bom? Vou dizer o quê? Se é na minha casa eu mando embora, vai, não dá mais, eu tenho que ir para o culto, Mas cada um faz aquilo que entende, que sabe tem que fazer, amém? Mas, se a pessoa vem no culto, e ela mesmo não querendo vir no culto, eu tenho certeza que ela sai melhor, sim ou não? E comigo é bem normal isso. Então imagina se você vem mais vezes. Vai que dá bom e você queira de fato começar a vir mesmo, Corre o risco. Amém? Corre o risco. Então, queridos, congregar, ele é algo muito importante. Então, faça isso. Temos culto quarta, temos culto sábado e temos culto domingo. E, inclusive, já pode botar a arte ali, do nosso culto de sexta-feira. Culto de renovo espiritual. Vocês lembram do culto de domingo passado, da volta do retiro na intercessão? Quem lembra aí?
Lembra que nós falamos sobre os níveis de batalha espiritual, o que o pessoal aprendeu, nós falamos sobre como orar, né? Eu lembro até do testemunho do irmão Carlos. O Carlos está por aqui, não? Não? O irmão Carlos ainda comentou, né? Eu achava que, né, sabia orar, agora eu preciso orar mais, enfim, né? E quantos talvez aqui, queridos, né, tem essa mesma vida, né, esse mesmo entendimento, ou está vivendo dessa mesma maneira? Então eu quero de antemão já convocar, não vou nem pedir, mas porque esse culto é o único culto que eu posso trazer um ensino diferente, tá? É o único culto que eu posso de fato trazer um ensino diferente. Então, por isso que ele é para quem é líder, para quem serve aqui nessa igreja, tá? Então todos vocês que de alguma maneira servem nesta igreja, eu convoco você a estar nessa sexta-feira conosco, nessa sexta-feira. Por quê, pastor? Porque Deus me deu uma palavra sobre a perseguição da igreja, e nela eu vou esclarecer, eu vou ensinar a igreja sobre algumas coisas que estão acontecendo, sobre como, e aí eu vou trazer assuntos lá do retiro, sobre como orarmos nos 3 níveis de batalha espiritual, para quem quer aprender, ou para quem nem sabe ainda como orar. Então, vou ensinar sobre oração. Mas quanto tempo vai levar? Não sei. Deus é que sabe, amém? Mas eu tenho certeza, você vai sair daqui ricamente, né, com muito conteúdo para a sua vida, para a transformação da sua vida, para uma nova vida espiritual. Então assim, eu peço, não por mim, gente, mas pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu chamado, pela sua família, não perca esse culto de sexta-feira, amém? Já vão orando por ele, porque vai ser um culto muito rico, de muito conhecimento. E o que Deus ministrou no meu coração hoje, e eu fiquei analisando, que eu tenho que parar de pregar, eu tenho que começar a ensinar mais, menos pregação e mais ensino. Vou ser mais professor agora, amém? Vou ser mais professor, vou fazer que nem o pastor Vanildo. Não é o pastor Vanildo? O pastor Vanildo vai dizer, eu não prego, eu ensino, vou ser mais pastor Vanildo. Por quê? Porque se muitas coisas talvez não estão acontecendo, é culpa do pastor. O pastor não está ensinando o suficiente, o pastor daqui a pouco não está sendo claro o suficiente, então eu quero começar a ensinar mais e pregar menos, amém? Então, queridos, não perca esse culto na sexta-feira, tá? Também, dia 4, para as meninas da igreja, célula de mulheres, tá? Aí, meninas, tá? É o expediente para vocês, é um momento especial para vocês, tá? E isso, quando eu cheguei na igreja aqui, as mulheres perguntavam, pastor, nós vamos ter o culto das mulheres, nós vamos ter a célula de mulheres. Eu disse, olha, é vocês que decidem. Se vocês querem, façam, porque eu sou homem, eu não vou vir. Amém? Né? Então aproveite, porque tem irmã que não pode vir mais, e as que podem não vêm, e depois faz falta. Amém? Domingo que vem é o nosso culto de ceia, amados. Nosso culto de comunhão, mas também é o nosso culto de reconciliação. Hoje é o nosso culto de missões. Pastor, tu começou bem. Pois é isso aí mesmo, tá? Hoje é o nosso culto de missões e eu vou falar sobre missões hoje para você. Mas já começa aqui nos anúncios. Já começa aqui nessas tarefas. Porque, queridos, reconciliação é uma tarefa que o Senhor deu para todos nós. Amém? E começa primeiro conosco. E Deus me puxou a orelha aqui em cima antes, na hora da oração com os irmãos. Deus me puxou a orelha. Como muitas vezes a gente tem sido religioso, fariseu. O que tu quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que muitas vezes a gente se posiciona, né, no sentido de uma intercessão, de uma oração, de uma fala, dizendo, mas tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu não sei o que, Senhor, repreende isso na vida do fulano, Senhor, desliga não sei o que da igreja.
Mas muitas vezes quem está precisando é a gente. Muitas vezes a intercessão que precisa ser feita é por nós mesmos. Muitas vezes é nós que não estamos fazendo o óbvio que deveríamos estar fazendo, e a gente quer falar dos outros. E Deus me puxou a orelha aqui em cima. E quando eu estava falando, o Senhor, opa, vamos olhar para o umbigo primeiro? E não é assim às vezes, gente? Então, amados, a ceia é isso. É olhar para dentro. É olhar para os nossos pontos cegos. É olhar para as coisas que nós não temos olhado. Porque temos dado muito expediente para fora e menos expediente para dentro de nós. Para as nossas vidas. Para quem nós somos. Amém? Então, não deixe. Culto de ceia, queridos, é o culto principal. E se você ainda não entendeu que o culto de ceia não é porque é o culto principal da igreja, é o culto, é o momento, né, que Jesus estabeleceu, que Jesus falou, fazei isso em memória de mim. E Paulo disse que quando nós bebemos, quando nós comemos, a ceia do Senhor é para nos fortalecer, é para trazer a memória. Porque olha como é interessante. Vamos olhar exatamente o que a palavra diz. Trazer a memória, relembrar. Pergunto para você, quando você começa a relembrar coisas que foram extremamente notáveis, importantes na sua vida, não faz você ficar constrangido? Porque você parou de fazer? Porque você não está fazendo mais? Porque você prometeu e não está fazendo? Quando nós olhamos para a cruz e a gente começa a imaginar Jesus pregado nela, o sangue dele sendo derramado, a gente não fica constrangido? Pois é isso que ele está dizendo. Volta à essência, a ceia para que a gente possa voltar ao lugar devido, ao lugar de chamado, ao lugar do primeiro amor, ao lugar das primeiras obras, ao lugar em que nós fomos encontrados por Cristo. Isso é a ceia. E por isso nós não podemos deixar de participar, porque é o ponto onde nós voltamos ao início da nossa caminhada. Quando nós tivemos a revelação de Cristo, do sacrifício, do amor, fomos constrangidos, o nosso coração foi compungido. E se nós não voltarmos a esse início, as coisas ficam do mesmo jeito. Então não deixe de vir à ceia e tampouco de lembrar daqueles que não estão mais vindo. De lembrar, e não só lembrar, mas também fazer alguma coisa por eles. E depois eu quero mostrar para vocês o que nós podemos fazer por eles. Amém? A partir do dia 10, já entramos amanhã, dia 1º de setembro. Acabou o ano, gente. Acabou o ano, né? Acabou o ano, já vem aí, daqui uns dias o costelão, né? 20 de setembro, né? Até inclusive estou pensando em fazer um costelão no nosso 20 de setembro, viu? Tá? Né? Vou sentar aí com a equipe organizadora, né? Mas não sei se nós não vamos fazer um costelão nesse dia aí, tá? O que vocês acham? Vamos fazer uma enquete. Levanta a mão aí, quem está dentro aí. Ó, já dá uns 2, 3 aí, né? Amém? Começa no sábado de manhã, porque o 20 de setembro é num sábado mesmo, né? É no sábado mesmo, né? E a gente sempre faz aí o nosso evento e vamos ter nesse dia também. Então, enfim, quando vê vai sair o costelão aí, só arrumar os aparelhos, né? E a gente faz. Queridos, então temos a nossa conferência agora a partir do dia 10. Todos os dias temos uma programação rica, tá? Então faça parte pelo menos de um dia, tá bom? Seja na quarta, na abertura, seja na mostra. As meninas da dança têm, né? Tem ali os ingressos. Oi?
Tem uns ingressos aqui, depois vocês podem procurar a Dani, a minha esposa, ou as meninas da dança. Nós temos ingresso aqui para você participar, prestigiar o grupo aqui também, né? Todos aqueles que farão parte. É um espetáculo lindo e maravilhoso que a igreja proporciona, gente. A igreja que realiza, né? Então é muito especial. Você sabia que o grupo de dança da igreja, ele até internacional já é? Já teve nos Estados Unidos participando de eventos, né, amor? Sim, né? Então ele é muito conhecido, o nosso grupo da igreja. Eu falo igreja MBCV, né? Então já fizemos muitos trabalhos aí através das artes para alcançar vidas, tá? Então, amados, não perca essa oportunidade. Também outra coisa que eu também já quero aproveitar, você que talvez tenha congregado aqui conosco, né? E quer se membrar aqui na igreja, aceita aí, oportunidade para você fazer isso, tá? Então, marque ali para conversar comigo. No domingo a gente tem ali uma reunião com todos aqueles que irão se membrar, ok? No domingo a partir das 17h30, né? Fico perdido aí. 17h30 a gente tem essa reunião. Mas, né, dê o seu nome ali embaixo ali com o pessoal da secretaria, né, ó, eu quero me membrar para marcar um horário e falar comigo, tá bom? E aí a gente tem essa reunião no domingo e são apresentados na nossa ceia. Amém? Então os anúncios seriam esses, como disse, né? Vou começar um experimento primeiro com os anúncios. Amém? Então vamos àquilo que Deus tem para nós nessa noite. Como eu falava antes, o Senhor me constrangeu nessa noite a gente recalcular a rota. E algo que Deus colocou no meu coração foi sobre ensino e sobre a maneira como nós estamos vendo as coisas. A gente vem de longa data e de muito tempo, muitas vezes se posicionando de maneira errada. Não que não seja necessário, mas às vezes de maneira errada. E o que acontece quando a gente às vezes toma um posicionamento e sobre uma coisa, às vezes a gente acaba esquecendo de outras. Quando a gente dá foco muito para uma coisa, a gente fica distraído quanto às outras. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus ele nos deixou um mandamento que ele, vamos dizer assim, cobre todos os outros. Quem sabe esse mandamento? Alguém sabe esse mandamento? Não. Esse é o mandamento que Deus falou através de Moisés. Mas ele diz assim, ó: amai aos outros, assim como eu também vos ameis. Esse mandamento, ele resume tudo na Bíblia. Tudo. Tudo. Ele resume tudo. Ele substitui qualquer coisa. Só que o problema é que a gente às vezes não entende amor. O problema é que a gente não sabe amar. O problema é que a gente fica distraído com as coisas que acontecem em volta do amor. Pergunto, quem é casado aqui, levanta a mão. Você casou porque você ama, sim ou não? Sim. Fala a verdade agora, né? Pelo amor de Deus, constrói aí algo bom, né? Casou porque ama, né? Não foi por causa do dinheiro, porque era rico, né? Casou porque ama, amém? Né? Já faz o merchan aí para garantir tudo certo depois, tá? Mas na vida do casal, que o que uniu foi o amor, tem outras coisas? Sim. Tem, não tem? Sim. E vem cá, e durante esse período, às vezes você não esquece do amor? Ai, esquece, né? Porque dá foco para o quê? O chulé. A toalha molhada em cima da cama. A bagunça que deixou na sala. Né? Tu não cortou a grama que eu pedi? Ó, aquela torneira pingando há quanto tempo? Mas tu não fez a comida que eu pedi. E aí, o centro,
acaba virando o quê? O amor? Não. As coisas que são periféricas ao que o amor uniu, construiu. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós, como igreja, estamos da mesma forma. Fazendo o quê? Guerras. Criando guerras, criando batalhas, criando monstros, criando brigas, criando sofismas. Não é assim dentro da nossa casa? E a gente esquece do que fez a gente se unir. O amor. O amor. A coisa principal, o amor. E olha aqui diz 1 João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Amém? Você crê? Amém. Então você é o quê? Nascido de? Amém. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos o quê? Os mandamentos que Deus estabeleceu. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Amar não é penoso. Ou pelo menos não deveria ser. Mas a gente pega esse amor e pega o fardo do que envolve o amor e torna pesado, desgastante, cansativo, trabalhoso, é penoso amar. Mas olha o que faz, olha o que fala, olha como incomoda, olha como perturba, olha como cria isso ou aquilo. A gente torna o amor algo penoso, gente. Não é para isso. Pode continuar. 4. Porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Olha, amado, olha a construção disso. 1 Coríntios 13 fala que a única coisa que sobra, que resta, que realmente é importante, é a fé, o amor. 1 Coríntios 13. A fé, a esperança e o amor. Sendo que o maior deles é o amor. Nós precisamos dos três. Porque sem um ou sem o outro, nós não conseguimos realizar e fazer o que nós precisamos. Se não temos esperança, somos desesperados. Se não temos fé, nós não temos uma direção, um caminho, nós não temos o que buscar, para onde ir. E sem amor, nós somos os piores. Somos como animais. Não temos compaixão. Nós precisamos de fé, nós precisamos de esperança e nós precisamos de amor, queridos. Quantas pessoas estão sofrendo hoje, inclusive talvez aqui, quantas pessoas estão sofrendo hoje porque não se sentem amadas? Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque elas não se sentem acolhidas, elas não se sentem pertencentes. Esses dias eu ouvi de uma pessoa isso aqui dentro, eu conversando com ela, e assim, fulano, o que aconteceu que tu,
esses dias eu notei que tu não veio, assim e tal. Eu não vou dar muito detalhe, que vocês ficam querendo adivinhar quem é, né? O olhar curioso é triste. E aí diz assim, é que eu tento me aproximar, mas o grupo é fechado e parece que eu não sou aceito. Ah, me deu uma tristeza. Me deu uma tristeza. Aí eu tentando amenizar a situação e tentar fazer ele olhar por outro ângulo, porque essa é a forma que a gente tem que buscar muitas vezes, né? Mas é isso que muitas vezes vem acontecendo dentro da família, dentro da igreja, dentro do ministério, às vezes até no trabalho. Sabe, eu quando novo, eu já senti isso. Eu já senti isso. E é muito triste, porque tu quer fazer parte de alguma coisa. Tu quer ter pessoas, tu quer estar junto de pessoas, tu quer fazer coisas com as pessoas, porque Deus nos chamou para isso. Ser cooperadores e codependentes. E às vezes as pessoas não nos aceitam, parece. Às vezes as pessoas não nos veem, às vezes as pessoas não nos acolhem, às vezes as pessoas não nos ouvem, às vezes as pessoas estão preocupadas consigo mesmas, com o seu ego, com o seu achismo, que não abrem espaço para outras pessoas. Amado, você não é uma ilha. O seu grupo não é uma ilha, a igreja não é uma ilha. Nós temos essa igreja aqui com o nome Ministério Batista Cristo é a Vida, mas essa igreja é um membro do corpo vivo da igreja do céu do Senhor. Nós somos uma parte da igreja, e às vezes a gente fica excluindo os outros, sendo que eles estão precisando de nós, eles estão querendo ser amados. Hoje eu ouvi o testemunho do irmão da Janice, no sepultamento dela, e ele dizendo, eu quero agradecer à igreja. Eu nunca vi uma igreja se unir tanto assim, para ajudar alguém da igreja. E não só financeiramente, mas estavam ali apoiando, enfim, ajudando. E eu fiquei muito feliz de ver isso. Mas isso não pode ser só num dia de tragédia. Quando constrange, quando mexe com as nossas emoções. Isso tem que ser todo dia. Isso tem que ser todo dia na nossa vida, gente. A gente tem que lembrar disso todo dia. De que muitas vezes tem pessoas ali do nosso lado que estão sofrendo, porque não se sentem amadas. E aí você vai dizer assim, tá, mas é frescura. Mas é que você não conhece a história. Você não conhece o passado. Você não conhece a criação. Você não conhece a vivência. E a gente negligencia a história. A história, ela acompanha as nossas vidas. Deus não apaga a história de ninguém. Deus apaga pecado. Deus não apaga a história. Deus não se lembra mais de pecado. Deus lembra da história. Você tem uma história. Pessoas ao seu redor têm história. E quando nós não temos a empatia de olhar para a história de uma pessoa e ressignificar a maneira como nós pensamos acerca também das pessoas, e buscar entender o porquê que as pessoas fazem o que fazem, para tentar ajudar as pessoas a também se tornar melhores, nós é que estamos sendo hipócritas. Então, o que será que essas pessoas aí pensam? Até vou dizer algumas coisas, porque são coisas que eu já ouvi. Olha, não gostam de mim,
E aí a pessoa justifica, não gosta de mim porque eu sou assim, não gosta de mim porque é o meu cabelo, não gosta de mim porque é da minha fala, não gosta de mim porque eu sou pequeno, não gosta de mim porque eu sou gordinho, não gosta de mim porque não sei o quê, não gosta de mim porque eu não jogo bola direito, não gosta de mim. Alguns se sentem excluídos, é que estão me excluindo, eu tento, mas não deixo, eu quero, mas não posso. Outros não me deixam entrar no grupo. Tem a rodinha ali, eu chego para conversar, mas ninguém abre a roda. Ninguém abre a roda. Eu sou um furador de roda. Eu furo muita roda. Mas eu já estou vacinado quanto a isso. Eu hoje já estou curado com isso. E eu não estou nem aí para quem está na roda. Mas tem pessoas que não têm isso. Tem pessoas que querem estar na roda, mas não sabem como furar a roda. E os que estão na roda, nem olham para fora dela. Eu me meto nas rodas. Não porque eu sou metido, um pouco, daqui a pouco, né? Vai saber. Mas o propósito é também ser bênção, ser luz ali. Quantas vezes talvez você, na comunhão aqui, pós-culto, você sentou ali com o seu grupo de sempre, com os irmãos de sempre, e talvez tinha alguém olhando para o teu grupo, querendo entrar na roda, e você nunca percebeu. Já parou para pensar? Ou nunca convidou alguém para sentar na tua roda? Por quê? Será que é porque a gente está distraído? Será que é porque as conversas dessa roda ninguém pode ouvir? Será porque eu não estou dando bola? Eu quero que você pense nessa noite. Eu quero que você se constranja nessa noite. Não por mim, mas que o Espírito Santo de Deus possa mover nas nossas entranhas, amados. Se nós estamos vivendo por guerra, ou a gente está vivendo por amor. A gente está querendo muita batalha espiritual, mas está esquecendo de amar. Esse mês, você sabe que dia é hoje? Alguém sabe? 31 de agosto de 2025, faz 2 anos que eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Tá chegando, né? Tá chegando a comemoração do casamento de vocês, né? Jesus tem misericórdia. Mas deixa eu voltar à palavra. Já até perdi o que ia falar. Faz 2 anos, né? Que eu estou aqui. E... eu disse, eu esqueci o que eu ia falar. Bom, Espírito, se é para falar, o Espírito vai trazer de volta. Amém? Então, o que mais as pessoas pensam? Essas que se estão sofrendo aí porque não se sentem amadas. Ninguém fala comigo. Um dia eu estava observando uma pessoa. E essa pessoa, ela costuma, infelizmente, vir à igreja. Ela senta numa mesa, geralmente ela senta ali, e ela come o lanche dela, e ela fica sozinha. E é raro as vezes que eu vejo alguém conversar com ela. Pergunto, como é que será que essa pessoa está se sentindo, hein?
Assim como às vezes eu também vejo alguns que talvez tenham ido embora, porque talvez estão se sentindo também assim, não sei. Ou talvez tem muita pressa na vida, que não dá tempo de estar perto dos seus irmãos. Eu quero que você pense hoje, amado, e você encontre valor, porque a partir de hoje você nunca mais vai ver a irmã Janice aqui. Nunca mais. Eu não sei se você lembra dela. Eu não sei se você algum dia conversou com ela. Eu não sei se algum dia você sentou à mesa com ela. Ela não vai estar mais aqui. E eu só estou falando isso hoje porque o marido dela não está aqui. Senão não falaria. Mas eu estou usando ela como exemplo para a gente pensar como igreja. Se a gente está mais preocupado com as guerras ou amar. Ou viver o amor de Cristo. E esse amor possa nos constranger. Para ver como a gente às vezes está muito mais ocupado com coisas do que propósito. Para ver como a gente às vezes está muito mais ocupado em fazer do que vidas. Também tem pessoas que pensam, ninguém me dá bola. Ninguém me dá bola, não me cumprimenta, passa por mim. Não olha para mim. Isso é importante. E eu quero dizer, queridos, eu não tenho preocupação com o número de pessoas, a igreja, o número de pessoas, de membros da igreja. Eu não tenho preocupação com isso. Eu tenho preocupação com pessoas sendo salvas. Agora eu lembrei, o Espírito me trouxe, o que eu ia falar antes. Eu tenho preocupação com pessoas sendo salvas. Mas eu quero mostrar um índice para vocês agora, e mostrar que como a gente de fato não tem se preocupado com o amor, e só com guerra. É o 2º mês que Estância Velha não batiza ninguém. Isso nunca aconteceu durante os 2 anos que eu estou aqui. É o 2º mês que nós não encaminhamos nenhuma pessoa para o batismo. E eu vou dizer, tem pessoas do nosso meio aqui que não são batizadas. Mas então por que elas não se batizam, pastor? É porque elas não estão sendo discipuladas, amadas, cuidadas. E você pode até pensar, e talvez se você pensou isso, por isso que Deus vai me mandar eu falar agora. Aí você pode pensar assim, dizer assim, mas isso é culpa tua. Isso é responsabilidade tua. Também. Mas a igreja não é só eu. Amém, irmãos? Amém. E o que eu estou falando para vocês serve para mim, tudo também. Porque Deus puxou primeiro a minha orelha. E se eu sou o anjo da igreja, o pastor da igreja, começa por mim. Mas se isso, eu sou o líder da igreja, o pastor da igreja, e muitas coisas, talvez eu tenho deixado e tenho falta, as minhas ovelhas também. Amém? Se o que eu estou falando não tem nada a ver com você, você não é essa pessoa, você não está fazendo nada disso que eu estou dizendo, querido, fica em paz, amém? Glória a Deus. E continua fazendo o bem que você está fazendo. Fique em paz. Não te preocupa, hoje você veio só para louvar e receber, amém? Agora, se não, olha para dentro. Deus me deu uma frase que diz assim, ó: presente não compensa a presença. Presente não compensa a falta de presença. E às vezes a gente quer fazer isso.
dentro de casa, na igreja, com a família, com os amigos. Só que as pessoas não querem presentes, as pessoas querem presença. Eu acho que eu já falei aqui que há um bom tempo, eu e a minha esposa, a gente não dá brinquedo mais para os nossos filhos. Inclusive, hoje é raras vezes que eles pegam algum brinquedo para brincar, né, Dani? O que a gente busca fazer? É dar presença. Então, o que a gente faz? No aniversário, a gente não compra mais presente. A gente dá um tempo de qualidade com eles, para fazer alguma coisa. Agora a Sofia fez aniversário em agosto, a gente levou ela para patinar no gelo, aqui no shopping de Bourbon aqui. Ela amou, né? E patina bem a bichinha ainda, né? O Samuel quase se matou. Eu nem arrisquei, né? Senão não estava aqui mais. E foi uma bênção. Foi muito bom. Ela realizou um desejo, enfim. Aí depois a gente vai, come alguma coisa. O que quer comer? Hambúrguer. Então come hambúrguer. Né? Mas fica algo afetivo, memória, presença. Presença. E assim, queridos, muitas vezes é no nosso meio, né? A gente às vezes quer trocar uma coisa por outra, mas nunca a compensação vai dar certo. Nunca. Não vai. Não adianta você querer botar um objeto quadrado num buraco redondo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai suprir. Não vai estar de acordo. Queridos, a nossa missão, ela é muito maior do que apenas um presente. A missão que Deus nos deu, e Ele fala em Mateus 28, 19 e 20, e essa missão, ela é para todo aquele que crê em Jesus. Você crê em Jesus? Amém. Você ama Jesus? Amém. Então essa missão é sua, é minha. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, não é pregando mais, sempre foi ensinando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, quando? Todos os dias, até a consumação do século. O que ele está dizendo aqui? A minha presença vai estar com vocês. Ele nos mandou ir, Ele nos mandou discipular, Ele nos mandou ensinar, e para fazer isso, só tem uma forma de fazer: presença. Não é presente. É presença, é tempo, é trabalho. Só que a gente vive a era do digital. A era do digital é como a gente falasse antigamente, atacado e varejo, né? Atacado eu pego assim tudo de uma vez. A era digital é o atacado. O varejo é no 1 a 1. Eu vou resolvendo, eu vou atendendo no 1 a 1. O atacado, não, pega ali uma lista, manda para todo mundo e deu, vai mandando, distribuindo. Era digital. A gente quer fazer isso hoje como? Indo. Discipulando como? No atacado, mensagem no grupo. A gente quer ensinar como? No atacado, mensagem no grupo. Não vai ensinar ninguém assim. Não vai discipular ninguém assim. Não vai ganhar ninguém assim. Não vai. Ide, meu Deus, eu não tenho tempo. Ide, não tem como, olha, não sei o que, isso, ou aquilo outro. Eu aprendi uma coisa. E isso que eu aprendi significa, diz o seguinte: que o meu tempo, e todos nós temos o mesmo tempo, 24 horas por dia. O meu tempo, ele pode ser para aquilo que eu quiser.
Você pode dizer que não tem tempo, mas você escolhe ter tempo para coisas que talvez são inúteis. Mas você escolhe ter tempo para coisas que não vão redundar em glórias a Deus. Você escolhe, às vezes, ter tempo, e eu também, tempo para coisas que vão construir obras, mas que são obras de palha e de feno, e que quando passar pelo julgamento do Senhor, elas vão queimar, ou seja, não vão valer de nada. No entanto, o Senhor nos diz, olha, construa um tesouro no céu, pedras preciosas, ouro, prata, que são coisas que passadas pelo fogo, não queimam. Não queimam. O Senhor nos chamou a não guerrear, mas a construir boas obras. E Ele diz, se por acaso você precisar guerrear, vigie, ore, porque a luta de vocês não é contra a carne e... Não é. Não é contra o teu irmão, contra a tua irmã, contra o teu vizinho, contra o teu chefe, contra o pastor, contra o teu líder. Não é. E ele diz em Marcos 16:15 até o 18, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Toda criatura. Vocês estão vendo onde eu quero chegar? Toda criatura. Sabe aquela criatura que te incomoda? Sabe aquela criatura que te tira a tua paz? Sabe aquela criatura que tu não gosta? Sabe aquela criatura que é teu parente e que tu não quer ver nem pintado de ouro? Sabe aquela criatura que talvez tenha até nome de pai e mãe, que faz tempo que tu nem quer ver? Pois é. Ele nos chama a isso, queridos. Porque quem crer e for batizado, vai ser salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Pode continuar. Esses sinais, eles vão acompanhar aquelas pessoas que creem. E que sinais são esses? Essas pessoas, em o nome de Jesus, elas vão mandar demônios embora. E isso eu vou falar na sexta-feira. Sexta-feira eu vou falar sobre essas coisas. Sexta-feira eu vou explicar sobre essas coisas. Sexta-feira eu quero trazer entendimento e ensino da palavra para que você aprenda a ter discernimento. Tem pessoas hoje que estão sofrendo na vida porque não estão tendo discernimento. Então, no nome de Jesus, você pode expelir esses demônios. Você pode falar novas línguas. 18. Você também pode até pegar em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre enfermos, também eles podem ficar curados. Mas isso é para quem? Para quem crê no nome do Senhor. Para aqueles que vão. Porque ele está dizendo aqui, começa o texto dizendo, ide, pregai, e quando você estiver fazendo isso, pode ser que apareça algum demônio. Aí você espere. Pode ser que apareça alguém doente. Você ora para que ele seja curado. Mas isso só vai acontecer aqueles que vão. Aqueles que creem. Aqueles que estão amando, aqueles que estão realmente buscando reconciliar vidas com Cristo.
Pergunto para você, quanto vale a sua vida? Pense um pouquinho. Se hoje, Deus te levasse hoje, quanto ia custar isso? Alguns talvez pensaram assim agora, ó, ia estar tudo resolvido. De tanto que estão achando que a vida está uma droga. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Aqui revela o valor da nossa vida, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que você foi resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais deixaram para você, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. A tua vida tem um preço, e esse preço tem nome, Jesus Cristo. Você vale muito, amado, porque o sangue do Rei foi derramado por você. O Rei deu a vida dele por você e por mim. Isso tem valor, é precioso. Agora eu pergunto, e daqueles que estão ao seu redor, também tem o mesmo valor? Também foi o preço pago por eles. Agora eu pergunto, a sua vale mais do que a deles? Mas é assim que muitas vezes a gente age, negligenciando o ID do Senhor, porque a minha vida tem mais importância que as outras. Hoje eu fiquei me perguntando, e se a Janice não tivesse aceitado o Senhor? E se ela não tivesse descido as águas? Se ela não tivesse conhecido a Cristo? Aonde ela estaria agora? Aonde ela estaria? Pergunto, aonde você pode estar amanhã? Aonde aquelas pessoas que estão ao seu redor e que não conhecem Cristo, elas podem estar amanhã? E a questão não é essa, a questão é o que eu estou fazendo para que isso mude. O que nós estamos fazendo para que essa realidade mude? Porque a missão, queridos, como a gente leu ali, começa no ID, começa em mim, começa em você. Não é nas outras pessoas, porque o resultado são as outras pessoas, mas a missão de fato e de verdade começa em mim e em você, é ir, ir, e eu só consigo ir quando eu consigo entender, quando eu consigo crer, quando eu consigo amar, quando eu consigo respeitar, quando eu consigo olhar além do meu umbigo, quando eu consigo ver de fato e de verdade o que o Senhor tem me chamado a fazer. O ID, querido, que é nós, que é a minha parte, que é eu e você, significa entender que ninguém vai a lugar algum se não entender por que deve ir e qual a importância de ir. Se você não entender por que você deve ir, você nunca vai ir. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Quantas vezes alguém já te convidou para ir a algum lugar e você, eu não vou. Não, mas eu não quero. Não, mas eu não posso. Não, mas isso, não, mas aquilo. Até que um dia, de repente, você diz, tá bom, eu vou ir. Aí você foi, mas não era como eu pensava. Né? Mas eu gostei. Quando nós não entendemos, nós não queremos, nós não fazemos. A segunda etapa
Depois de entender, é aprender. Como ir, se não sei como chegar lá e o que fazer quando chegar? Beleza, eu quero ir para a África, né? Tá bom, eu vou ir. Tá bom, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? O Valmir ontem, posso falar, Valmir? Posso? Vou falar. Pode falar? Tu nem sabe o que eu vou falar, né? O Valmir me compartilhando comigo sobre a capelania ontem pela manhã. É da capelania, Valmir. Tudo certo. É de Deus. E ele dizendo para mim que ontem teve um momento que ele foi num quarto ali, enfim. E aí tinha uma pessoa no quarto e ele começou a conversar. E começou a falar de Deus e tal, enfim. Aí quando ele olhou, ele estava sozinho no quarto, os outros irmãos da capelania vazaram. Mas ele disse que o que chamou a atenção foi que uma pessoa no quarto começou a chorar. Por conta daquilo que ele estava dizendo. E aí ele relatando, né, que foi a primeira experiência que ele teve assim. Lindo, gente. Mas o que? Ele entendeu. Por isso que ele foi para a capelania. E ele tem se preparado, não tem? Não me deixa mentir aqui, pelo amor de Deus. Tem, né? E por isso que ele tinha algo para falar. Aí, tá, mas o que tu falou, nem eu lembro. Eu digo amém, então foi o Espírito que botou na tua boca. Né? Amém. E a terceira coisa é fazer. Por quê? Porque a parte do id é fazer. Só que a atitude é, gente, o diferencial. Porque não adianta você entender, você aprender e não vai fazer nada com isso. E tem muita gente que senta para aprender, mas não faz nada com o que aprende. Tem muita gente que vem ao culto para aprender, mas não faz nada com o que aprende. Nós precisamos mudar a rota da nossa bússola. Amém, queridos? Amém. Nós precisamos mudar, recalcular essa rótula. E começar a olhar na ótica do Senhor. Atos 2, 42 a 47, olha o que diz. Esse texto aqui eu amo ele, gente. Isso aqui resume o que nós, igreja, devemos fazer. Olha o que eles faziam, os crentes lá. Os crentes da primeira igreja, que não tinha nome de MBCV, não tinha nome de nenhuma placa, era igreja. Eles faziam assim, ó. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E também no quê? O que significa perseverar? É de vez em quando? É quando eu quero? É constância. É frequente. Isso era na palavra e também era na comunhão. E também era como? Era também na hora de comer. Que crente adora comer. E também nas orações, também precisa orar. Então precisa de palavra, precisa de comunhão, precisa de pão e precisa de oração. E ele diz mais. O que ele diz mais? Que em cada uma dessas pessoas tinha temor de Deus. E muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos... Sabe o que acontece aqui? Hoje as pessoas querem ver muitos sinais. Sabe por que não vêem sinais? Porque não faz aquilo que ele estava falando antes. Não persevera. Não persevera na palavra, não persevera na comunhão, não persevera no partir do pão, porque precisa estar junto. Eu falei aqui esses dias e eu vou continuar repetindo. Você, irmão, você, irmã, você precisa de um discipulador e você precisa discipular alguém. Você precisa de alguém
que te discipule, que te ensina, alguém que saiba mais do que você e tenha mais experiência que você. E você precisa de alguém que saiba menos que você e menos experiência que você, para passar o que você sabe. Você precisa. Entenda disso, você precisa. Se você quer crescer, ver prodígios e sinais, você precisa. Eu preciso. Nós precisamos, queridos. Todos que creram estavam longe. Não. Junto. Como hoje nós vimos lá na casa dos irmãos. Juntos. Como uma só voz, louvando, adorando, e que com certeza impactou aqueles que ali estavam, que não eram cristãos, e os vizinhos. E tinham tudo em comum. E o que mais? Eles chegavam ao ponto de ajudar uns aos outros, vendendo até propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos os necessitados. Não foi o que nós fizemos hoje com os irmãos? E o que mais? E diariamente eles perseveravam unânimes no templo. O que é unânimes? É que eles todos estavam unidos juntos. Não é um para cada lado, não é um grupinho assim, um murmurando aqui, outro falando de lá, não sei o quê. Não, não tinha isso. Por isso que acontecia o quê? A gente vai ver depois. Partia o pão de casa em casa, tomava as refeições com alegria e singeleza de coração e não tinha fofoca. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, e quando eles faziam tudo isso, gente ia sendo batizada, gente ia sendo salva, o amor ia constrangendo as pessoas, pessoas iam sendo reconciliadas. Como? Deus ia fazendo isso, queridos. Deus, por quê? Porque as pessoas, elas davam um bom testemunho. Nós precisamos fazer valer a pena a nossa vida cumprindo a nossa missão. Faça valer a pena. Faça valer a pena o tempo que você vem na igreja. Faça valer a pena o tempo que você serve ao Senhor. Faça valer a pena. Porque quando você está fazendo isso, você tem também a oportunidade de fazer o quê? De consolidar, de discipular alguém. De ajudar, de dar uma palavra. De poder ver de uma forma de ser solução. E também da mesma forma de aprender algo com alguém. Mas a gente às vezes está tão focado em trabalhar, reclamar, falar mal, apontar defeito, isso, aquilo. Mas por que o pastor não trocou aquele relógio ainda? Troquei, pode ver, troquei, agora está melhor. Até eu consigo enxergar agora. Sei que vocês iam olhar, né? Mas a gente está tão preocupado com as coisas periféricas e não com o amor, que a gente fica um monte de guerra. E em vez de sair da igreja melhor, sai da igreja pior. Está aí o diagnóstico. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, queridos, queremos ganhar vida, sim ou não? Sim. Tem 3 formas que você pode ganhar vida, bem barbadinha. Vou ensinar você aqui. Ensino, amém? Quem tem celular aí? Pega o celular agora. Pode pegar. Que agora você vai poder usar. Amém? Uma forma que hoje é muito fácil de você hoje evangelizar, ganhar alguém para Cristo, sabe o que é? É fazer algo que ninguém mais faz. Pegar a lista de contato que você tem e ligar para alguém. Fulano, vamos no culto hoje? Fulano, está precisando de alguma coisa? Fulano, faz tempo que eu não falo contigo, cara. Como é que tu tá? Bah, quanto tempo faz que eu não vejo tua família? Quanto tempo faz que a gente não conversa? Como é que tu tá, cara? Bah, tem umas novidades para te contar da minha vida aí, cara. Mudou, cara. Mudei.
Hoje eu estou melhor, parei de beber, parei de fumar, né? Parei de brigar com a mulher, agora a mulher até me faz uns carinhos. E o outro diz assim, quê? Ah, não acredito. Né, Valmir? Não diz que o Valmir faz essas coisas, tá bem? Você pode ligar ainda, se acredito que dá, não dá? Dá para ligar ainda, gente. Liga! Tem uma música que diz assim, ó, cadê o Franklin? Liga, 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 liga nessa hora. Quem lembra essa música? Pois é. Ainda dá para ligar. Então liga. Tem um outro jeito que dá também com o celular. Quer saber? Rede social. Ah, essa eu manjo, pastor. Sim, para postar foto. Biquinho. Né? Poxa vida, né? Usa para uma coisa criativa. Meu Deus do céu. Gente, tem um WhatsApp aí, não tem? Duvido que um aqui não tinha WhatsApp aqui. Daí, aí nós vamos dar um prêmio, amém? Tem WhatsApp, tem Instagram, tem tudo hoje. Dá para usar ou não dá? E eu uso um monte, né? E ainda um monte no culto também. Para com isso. Desgraçado. Desgraçado é desprovido de graça. Não entendeu ainda. Então dá para mandar mensagem, dá para criar uma postagem, dá para fazer um Reels, dá para fazer um Stories, como muitos gostam, dá para fazer. Dá para fazer. Aí vocês vão assim, pastor, tu não faz, mas eu mando mensagem no WhatsApp. Vocês não vê? Dá para fazer, gente. E as horas estão avançadas, mas eu estou nem aí. Vamos fazer o seguinte, pega o teu celular aí agora, e você vai fazer isso agora. Eu quero que você lembre de uma pessoa, mas na verdade eu quero que você pense em 3. Porque a terceira coisa que você pode fazer depois é ir. A primeira é ligar, a segunda é mandar mensagem, e a terceira é ir. Fulana, quero te ver, vamos tomar um café? Quanto tempo faz que a gente não conversa? Deixa eu te mostrar meus filhos como cresceram. Amado, o crente também tem que ser sábio. Só que a gente fica vivendo uma religiosidade, uma tradição. Vou me contaminar com as coisas desse mundo. Sim, o que fazia antes. Agora tem entendimento. Com oração tudo se purifica. Amém? Tem autoridade no nome de Jesus? Manda embora os demônios. Manda embora. Ora. Amém? Então você vai pegar seu celular abençoado, que você usa para um monte de coisa que não presta. E agora você vai escolher uma pessoa. Pense aí num irmão, numa irmã. Pense aí, pode ser alguém que está na igreja, que não vem há muito tempo. Pode ser um parente, pode ser um vizinho, pode ser um amigo de infância. Vocês vão fazer ou não vão? Sim. Então pega o celular aí. Sério. Não estou brincando, não. Quero pedir que vocês façam isso. Ou a gente é crente, ou a gente é... Vocês vão fazer e eu vou fazer também. Eu já tenho a pessoa. Deus me deu antes o nome da pessoa. Eu vou fazer. E você vai mandar uma mensagem para essa pessoa agora. E você vai dizer assim para ela, assim, fulano, eu estou no meio do culto. E o pastor falou hoje algo aqui. E pediu para me mandar uma mensagem para uma pessoa. E eu quero mandar essa mensagem para você agora. E aí você vai dizer o que Deus colocar no seu coração para dizer para essa pessoa. Faça com amor. Faça com temor. Faça isso. Mostre para essa pessoa que você se importa por ela. Amém? Eu vou mandar a minha aqui. Então, enquanto você manda a sua, eu mando a minha. Manda aí. Não fica olhando a do vizinho, tá? Cuida da sua vida aí. Mandei a minha. Tomara que o resultado seja bom.
Você vai continuar essa conversa, muito provável, depois. E qual é o objetivo dessa mensagem? Reconciliar essas pessoas com Cristo. E aí você pode abrir a porta para convidar ela para vir num culto, convidar ela para um café. Porque o processo, queridos, ele precisa ser o seguinte: nós precisamos abençoar e orar por essas pessoas que estão longe do Senhor. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E nós precisamos orar para que Deus resplandeça a luz do Evangelho sobre essas pessoas que estão vivendo na incredulidade. E isso nós vamos falar também na sexta-feira. Nós precisamos, queridos, pedir a Deus misericórdia das pessoas que estão vivendo de uma maneira que não agrada ao Senhor. E a Bíblia diz que há muito efeito na oração de um justo. A Bíblia também diz que Deus olhou para a terra e procurou alguém para se colocar na brecha, mas ele não encontrou ninguém. Então essas pessoas, além de um convite, além de uma mensagem, ela precisa de oração, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada em oração. E outra coisa muito importante é você dar um bom testemunho. É você ser um exemplo. É você ser alguém que pode ser para essa pessoa um espelho. E que talvez ela nem imaginava que você seria assim. Com atitude. Com atitude. Amém? Então, 3 formas simples de nós irmos, de nós cumprirmos missão. Você pode pegar o seu telefone e ligar. Você pode usar suas redes sociais para fazer isso. E você pode ir até alguém que precisa, talvez, da sua presença. Amém? Vamos ficar de pé?